Olá, amigos! Olá, amigas! Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos aos domingos, às 20 horas, para juntos fazermos uma prática do Evangelho no Lar, que serve para todos nós como um convite, para que nós todos façamos essa mesma prática nos nossos lares, todas as semanas. Nós estamos atualmente acompanhando aqui o Evangelho, né? Mais uma vez, retomando, e estamos no capítulo 5º, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo que fala sobre bem-aventurados os aflitos e é muito caro, mensagens muito caras ao nosso coração. E nós entramos hoje nas instruções dos Espíritos, estaremos falando sobre bem e mal sofrer. Então eu vou aproveitar para dar boa noite para as nossas queridas, aqui a Nádia. Oi, Nádia. A Preta tá aqui também a Clarice, a Dona Olga, Lucimar, tantos corações que nos acompanham há tantos anos após domingo, e esses corações ficando cada vez mais próximos de nós. Como também do seu Gilvan Cordeiro Araújo, chegando aqui com a gente. Boa noite, Gilvan. Boa noite, tá me vendo aí? Ainda não, Gilvan, mas eu sei que é questão de tempo. Chegou. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Exatamente. Sabe, gente, alguns de vocês estiveram aqui mais cedo, eu e o Gilvan estávamos fazendo um teste de áudio, de vídeo, né? E foi muito interessante, porque exigiu de nós aqui uma qualidade, né, Gilvan? A persistência. Loteria do Estado da Paraíba. Insista, persista, não desista. É isso aí. Mas, gente, retomando aqui o nosso roteiro, agora que já temos nosso participante, nosso querido Gilvan, que vai comentar com a gente a passagem aqui do Evangelho nessa noite, a gente vai então dar sequência aqui ao Evangelho, fazendo a prece inicial, a leitura do trecho escolhido, comentários e a prece final com uma rápida irradiação, né? Fica a critério, se vocês quiserem repetir esse roteirinho em casa, daí fica a critério de você, da família. Quem estiver sozinho fazendo o Evangelho, por exemplo, pode fazê-lo em voz alta, a gente sabe que sozinhos nunca estamos, né? Então fica esse convite para fazer a leitura, os comentários também em voz alta. E à medida que o tempo vai passando, por vezes também outros corações vão se agregando, né? Então convidar aí familiares que estiverem por perto. Essa semana eu recebi visitas, às vezes as pessoas perguntam, né? Mas se no dia do Evangelho, no horário, receber visitas, eu convido as visitas para fazer comigo, né? E foi muito gostoso, é sempre muito bom, porque a gente tem opiniões e comentários de mais pessoas, né? Mas, de novo, fica cada um a seu critério também. Oi, Vanessa, boa noite também. Gente, vamos lá então. Eu vou convidar, Gilvan, você para fazer a prece de abertura para a gente, pode ser? Pode ser, até porque o nosso estudo sobre bem e mal sofrer, já sofri bastante com esse Instagram. Que seja o bem sofrer, então. O nosso primeiro pensamento seja de gratidão a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos encarnados neste planeta de provas e expiações, em que desafios contínuos nos são apresentados, ora como forma de testar a nossa pequenina evolução, ora como forma de resgatarmos as infrações que hajamos cometido contra a lei divina. Agradecemos por esta oportunidade de estudo, rogamos aos nossos benfeitores espirituais, especialmente àqueles que mais próximos de nós estão a cada momento de nossas vidas, que nos guiem, que nos amparem, que nos conduzam, de maneira que o estudo desta noite redunde em muito proveito para todos nós, encarnados e desencarnados, que ora estamos conectados para esta live, para este momento de reflexão. Que Deus nos abençoe a todos e que possamos receber as palavras do Senhor Jesus em nossas mentes e nossos corações e batalharmos para alcançar
alcançarmos a nossa transformação moral, que é o objetivo das nossas existências. Que assim seja. Que assim seja. Vou dando boa noite para quem foi chegando aqui ao longo da prece. A Giovana, a Edith. Oi, Edith, que bom que você retornou aqui. A Ana Carla, Eduardo, são todos muito bem-vindos. E quem quiser acompanhar, nós estamos então no item 18 do capítulo 5º, Bem e Mal Sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa, mas essa recompensa é preciso merecê-la. E é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que num combate sangrento, porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros em um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. É um texto de Lacordaire, psicografado em Havre, 1863. Então, gente, tem bastante conteúdo aqui para a gente conversar, mas eu queria já começar, Gilvan, te fazendo uma pergunta. Eu e Gilvan, nos bastidores, a gente fica conversando, sabe, gente? E a gente conversava muito sobre a questão da resignação, né? Da gente ser resignado, mas que exige da gente uma dinâmica, né? Não é uma resignação passiva, e sim uma resignação dinâmica. Então, Gilvan, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho isso e por que que isso está ligado ao bem sofrer, né? A gente está falando do bem sofrer e do mal sofrer. Por que que essa resignação dinâmica tem ligação com o bem sofrer? Bom, como nós temos 2 horas de conversa, então dá para a gente explorar bastante isso, né? Não assusta os nossos ouvintes, Gilvan. Pessoal, 20 minutinhos é o tempo do evangelho, tá? Brincadeira do Gilvan. Vamos lembrar algumas coisas antes de ir diretamente a esse ponto. É a famosa classificação que Kardec nos traz de escala espírita. Ele diz, pedagogicamente, classifica os espíritos em espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Nós todos, gostemos ou não, queiramos ou não, estamos lá na primeira categoria, de baixo para cima. Somos todos espíritos imperfeitos. Ademais de sermos espíritos imperfeitos,
ainda não moramos no mundo de regeneração para cima. Vivemos no mundo de provas e expiações. Ponto. Qual é a característica do mundo de provas e expiações? Predominância do mal. Aonde o mal predomina, a gente não vai esperar bem-aventuranças. A gente vai esperar que a prática do mal conduza a dores e a sofrimentos. Isso é inevitável, uma coisa vai da outra. Seja o mal que outros produzam de uma maneira global, considerando o planeta como um todo, seja aqueles equívocos que nós cometemos no nosso dia a dia. Seja nesta existência atual, por isso que tem causas atuais das aflições, seja em existências anteriores, e por isso há causas anteriores das aflições. Muito bem. Nós provocamos sofrimento a outra, mas na verdade nós estamos contratando o sofrimento para nós, porque as existências nossas são solidárias, no caso daquilo que nós herdamos de outras vidas. Mas há, nesta mesma vida, digamos assim, equívocos, para ser o melhorzinho falando, vamos usar esse eufemismo, equívocos que nós cometemos, que redundam em desaprovação da nossa conduta. Por exemplo, vou dar um exemplo, que às vezes diz, era coisa de outras vidas. Não. O sujeito está aqui num dia de alta chuva, um monte de água em Florianópolis, que isso é muito raro, isso acontece de 100 em 100 anos, e vai naquelas motos, sem capacete nem nada, e sem camisa, como eu vi hoje, e passa ali a mais ou menos 240 km por hora, que você fica dizendo, para onde vai essa criatura? Sofre um acidente, se estrepa todo. É culpa de quem? Foi Deus que estava acelerando a moto dele e dizendo que ele não usasse capacete, não usasse protetor nenhum? Não. É a imprudência, é a imperícia, é a invigilância, eu diria nisso tudo, é a imaturidade espiritual, que leva a cometer um equívoco que redunda em mal contra si mesmo. Então, o que a gente já começa a pensar nisso aí é que não há acaso. Eu costumo dizer que há dois vocábulos, duas palavras que não existem no vocabulário divino: acaso e vingança. A lei divina não é vingança. A lei divina, a lei de causa e efeito, como a gente diz, a justiça divina, que o Cristo nos ensinou dizendo que a cada um deve ser dado segundo as suas obras, ela tem o caráter educativo, não é o caráter vingativo. Na lei humana, normalmente, é a sociedade se vingando do infrator. Mas na lei divina, ela tem o caráter pedagógico. Ponto. Aí nós cometemos os equívocos e, como diz na Paraíba, nós colhemos o que plantamos, nós colhemos o que nós plantamos. Não tem jeito, colhemos o que plantamos. E quando colhemos, aí vem a questão do bem ou mal sofrer. Como é que eu recebo aquilo? Se não há acaso, algo eu fiz para vivenciar aquela experiência. Então, a primeira coisa, não adianta ficar revoltado contra Deus, porque não é Deus que manda a dor. A dor sou eu que digo assim, olha, estou assinando um contrato agora e você me visita daqui a algum tempo, ou de imediato. Então, a primeira coisa, nada de revolta. E quando falamos na resignação dinâmica, a resignação dinâmica significa a aceitação pelo coração daquela dor que nos aflige, que nos maltrata, que nos machuca. Jamais nos revoltarmos, jamais cairmos em desespero, por mais dor que nós sintamos, por mais terrível que seja a prova e a expiação, nós não podemos nos revoltar. Mas também não temos que ficar sentados chorando indefinidamente. Porque tem até um samba antigo que diz: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, essa tem que ser a postura. A dor vem. E a doutrina espírita é muito consoladora quando ela diz, em outras palavras, toda dor tem um prazo de validade. Um dia acaba. Mesmo aquela dor pior de todas, que eu não vou citar qual, pior de todas, um dia termina. A gente vai no mundo espiritual, vai encontrar pai, mãe, irmão, enfim. Então, tudo aquilo que nós passamos
Temos certeza. Está terminando. Então, a aceitação é o primeiro princípio. E segundo, o dinamismo vem dentro daquilo. O que é que eu posso fazer para mudar essa situação? Porque imagina, o sujeito perde o emprego, chora, meu Deus, fiquei desempregado. O que é que eu vou fazer? Eu vou para a Jurerê ficar tomando água de coco o dia inteiro, porque vai vir um contrato de trabalho voando, vai bater na minha cara e eu vou assinar o contrato de trabalho, vou ganhar 20 mil reais para trabalhar 2 vezes por semana. Sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca. Perda de emprego dói? Dói muito. Mexe com a autoestima, mexe com tudo. Mas adianta ficar sentado chorando ou tem que levantar, pegar ônibus se não tiver carro e procurar emprego, qualquer que seja o modo de se alimentar, de pagar as suas despesas. Então, esse movimento, no sentido de mudar aquela situação, dentro, é bom que se diga, dentro daquilo que nos cabe fazer. Porque tem coisa que não tem jeito, tem a perdas que não tem jeito. Morre o marido, não tem jeito. Vai rezar, vai fazer tudo, ele não vai voltar naquele minuto. Ele vai estar lá querendo, talvez, te ajudar, te amparar. Ou morre a mulher, o cara. Então, dentro daquilo que nos é possível. E como é que nós podemos ajudar para sair daquela dor, da perda? Busca auxílio fora. Tem tratamento médico, psicológico, espiritualista, de acordo com a crença de cada um, para que nós passemos a chamada travessia do deserto. Mas temos que estar conscientes de que estamos fazendo a nossa parte. Essa é a resignação dinâmica. Lembrando que ninguém, a gente pode dizer, mas determinadas coisas que nos acontecem são injustiça. A doutrina também nos ensina que injustiça há, mas não há injustiçado. É injusto um professor com 40, 50 crianças numa sala de aula ganhar 2 mil reais. Mas o injustiçado não é. Todo aquele que colhe não tem nada de injustiça, porque a lei divina é aplicada com justiça e misericórdia, como nos ensina a 10ª lei das leis morais, que é um título só. É da lei de justiça, amor e caridade. Então, a justiça é aplicada com amor, com caráter pedagógico. É isso? Então, se a gente para e pensa um pouco assim, fica menos pesado de carregar a cruz. E outra coisa, tem gente que na hora da dor diz assim, eu vou pegar a minha cruz e vou colocar no ombro do outro. Não, mas Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz, ou seja, põe no lombo e siga-me. Não, vou colocar minha cruz no ombro do outro, não vou fazer nada, o outro que me sustente, o outro que me carregue. Não, faça a sua parte. Busque e achará. É isso. E do mesmo jeito, a gente também não consegue aliviar a cruz do outro, né, Gilvan? Que é uma Não angústia tem. muitas vezes para muitos de nós também, né? Dói muito, dói muito. Eu falo por experiência própria. Dói profundamente. Mas a doutrina nos consola ao dizer: faça aquilo que você pode fazer. E quando a gente não pode fazer nada, a gente ora, oferece o ombro para a criatura chorar. Chora junto, pronto. Mas nunca pode ter uma atitude de lamentar, de coitado, de não sei o que, você vai afundar mais a pessoa. Senta do lado, segura na mão, vamos, irmão, estamos juntos, isso passa, vamos. Ora, se até o Cristo precisou de ajuda para carregar a cruz dele, a gente ajuda dessa forma, levando o ânimo, amparando espiritualmente, materialmente, se for o caso. Essa é a maneira que eu vejo. Porque nesta vida, uma grande lição que a gente aprende na vida, eu repito isso da minha família o tempo inteiro, todos nós precisamos de um do outro. Estamos nessa vida para servirmos uns aos outros, não para nos servirmos uns dos outros. Isso a gente tem que estar bem presente na cabeça. É isso. É isso mesmo. Aqui a gente teve alguns comentários, né? Reflexões preciosas, de fato. Fiquem à vontade, pessoal, para colocar seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas. Gilvan, eu quero, num ponto específico que você nos traz, né? Que é a questão da prece. E aqui também o Espírito Lacordaire nos traz esse ponto, né? Que é importante a gente ter na prece esse apoio, né? Que é tão importante na hora do sofrimento. A dor, ela é inerente ao nosso estado evolutivo, como você bem colocou no começo, mas
o sofrimento em si, a gente pode dizer que ele é, de certa forma, uma escolha do ser, que pode Sim, encarar sim, essa dor de sim. diferentes maneiras, e a É, prece vem a ser um acalento no momento da dor? a doutrina nos ensina que a dor é inevitável, mas o sofrimento é evitável. É aquela pessoa, por exemplo, que aconteceu, não vou dizer o nome, quando eu trabalhava numa casa espírita em Brasília, tinha uma moça que tinha perdido o pai, perdido entre aspas, mas é perda de um ente querido, como diz a doutrina, havia mais ou menos uns 10 meses. E ela vivia chorando o tempo inteiro e vestida de preto da cabeça aos pés. Até que um dia, na nossa reunião, quem veio? O pai dela e falou: minha filha, pelo amor de Deus, tira esta roupa preta horrível, põe uma roupa colorida e para de chorar, me deixa seguir meu caminho. E isso nós ouvimos numa reunião. Porque ali ela estava exacerbando, caiu no desespero. A dor é inevitável, mas aquele sofrimento desesperado é uma escolha nossa. E aí, não basta só ter aquele sentido, vou fazer uma prece. Não é assim? Só a prece não vai bastar. Vamos lembrar que prece tem como sinônimo a palavra oração. Significa orar mais ação. Orar mais agir. E, sobretudo, quando a pessoa se revolta diante da dor, do sofrimento, está indiretamente acusando Deus. Está se revoltando contra Deus, porque nada acontece em nossas vidas sem que Deus permita. Ele é o maior de todos os educadores. Deus não é injusto nem cruel. Ele é Pai. Como é que o Cristo nos apresenta? Pai nosso. E o Cristo diz: ore, peça a Deus, tudo que você pedir a Ele em meu nome, você obterá, mas peça com fé, com resignação, como diz o Lacordaire, com resignação, entregando a Deus. Por isso que o Cristo diz no final: que seja feita a tua vontade. Não a minha, eu não sei. A minha vontade é me livrar da dor imediatamente, mas às vezes eu busco ajuda, a ajuda vem para aliviar. Que é interessante, naquele capítulo Cristo Consolador, o Cristo diz assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não fala, e eu vou tirar a sua dor, não, ele fala, vou aliviar. No sentido de que, no instante que nós buscamos o conhecimento e a vivência dos ensinos do Cristo, nós vamos fazer essa travessia de uma forma menos dorida. Não é que a dor vai desaparecer, ela pode ficar lá doendo, mas a gente não pode cair em desespero e temos mais força moral para seguir adiante. É assim que eu entendo tudo isso. Muito bom, Gilvan. A gente pode dizer, então, que a postura nossa diante da dor, né, seja ela advinda de decisões equivocadas nessa vida, né, de questões, compromissos, como você falou, que conquistemos de imediato nessa mesma encarnação, e muitas vezes esse é o caso, né, ou compromissos que venham com a gente já de outras experiências, ao se deparar com essa dor, a gente pode fazer uma pergunta para ela, né? Que é o que essa dor tem a me ensinar, o que eu aprendo, né, a partir daqui. Essa é uma postura indicada? Claro, a pergunta nunca deve ser por quê, e sim para quê. A pergunta por que você vai querer ir atrás de causa. Não te interessa a causa, te interessa o que você vai fazer com aquilo. Para quê? O que é que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou desesperar, vou saltar lá de um prédio e vou me matar? Ou eu vou, não, vou segurar firme, dói, mas vai passar. É a pergunta, para quê? O que é que essa dor está querendo me ensinar? O que é que está querendo me ensinar? Perguntar, E se a então, pessoa... para quê e desapegar do quê? Isso é muito Exatamente. importante também, né? Porque às vezes a gente fica ali num Deixa o redemoinho, porquê, assim, né? E o deixa o porquê porquê para também, trás. né? Por que comigo, né? A É, vitimização também às é, vezes nos acontece. por que comigo? E por que não com você? Por que tem que ser só com o vizinho? É. E por que não com você? Por que você fez isso? Né? E, Então, para quê? Qual é o propósito dessa experiência dura que eu estou vivendo agora? O que é que eu sim. vou aprender com isso? Qual é a lição que eu posso tirar disso? É isso. É isso aí. E a lição, em geral, passa justamente, né, pelas bem-aventuranças, né? Seja a humildade, né? Você tocou Bem-aventurados na os pobres de espírito. palavra-chave. Você tocou na palavra-chave.
humildade. Se algo me acontece, eu tenho que utilizar a humildade para saber, deve ter sido algo que eu fiz, ou que eu estou fazendo. Primeira coisa. Segundo, tenho a humildade de buscar ajuda. Na família, nos companheiros de trabalho da casa espírita, nos templos religiosos, onde for, buscar ajuda da ciência, por meio da medicina e da psicologia e outros ramos, buscar ajuda dos amigos espirituais, me socorre, vai lá, corre na casa espírita, me dá um passo aqui, que o negócio está brabo. Se socorre, faz tratamento nas casas espíritas e roga a Deus com humildade. Pai, segura, como diz aquela música, segura a mão de Deus e vai. Não tem que ser diferente. Muito bom. Sabe que, Gilvan, eu preparei aqui um exemplo que me veio à mente, quando a gente fala do bem e do mal sofrer, né? Veio aqui para mim um grande exemplo que eu acho para todos nós, que foi Paulo, porque Paulo né, foi uma das criaturas que a gente pode dizer, esse passou por muita coisa, né? Por muito sofrimento, muita dor e muita tempestade. Inclusive tempestade, né, real, né? Tempestade em alto mar, né, naufrágio. E nessa ocasião em que Paulo passou pelo naufrágio, né? E é muito interessante, porque Emmanuel vem nos relatar no livro Paulo e Estevão, tá lá na segunda parte do livro, no capítulo 9. Paulo está então a bordo de um navio. E esse navio fica 14 dias, gente. Não é 14 horas, não. Hoje em dia a gente às vezes está no avião, dá uma turbulência fica 10 minutos de turbulência, a gente já está assim, ó, desesperado, né? Pensa 14 dias de turbulência em alto mar, né? Foi o que essa tripulação passou. Paulo estava lá como um prisioneiro, então ele não estava lá também passeando nesse navio, né? Ele era um prisioneiro romano, indo a Roma para se apresentar ao imperador e ser preso, né, e ter o seu destino final. Então, Paulo está lá nesse navio, toda aquela turbulência, toda aquela situação, 14 dias, pessoas se desesperando, e Paulo tem o momento, né, em que ele consegue falar às pessoas, né? E olha só, eu tirei alguns trechinhos do que Emmanuel vem nos trazer da fala de Paulo nesse momento, né, de dor e de dúvida e de turbulência. Ele diz às pessoas assim: procuremos caminhar no mundo qual marinheiro vigilante, que, ignorando o momento da tempestade, guarda a certeza da sua vinda. A passagem da existência humana para a vida espiritual assemelha-se ao instante amarguroso que estamos vivendo nesse barco há muitos dias. Mais adiante ele diz assim: começamos por alijar o carregamento pesado dos nossos enganos cruéis, porque ali no barco, naqueles 14 dias, eles foram se livrando da carga, né, gente? Para poder que o barco, né, não virasse, né? Então eles vão se abrindo mão ali dos carregamentos. Ele diz que a gente deve fazer isso. Começamos por alijar o carregamento pesado dos nossos enganos cruéis, abandonamos os caprichos criminosos para aceitar plenamente a vontade augusta de Deus. E mais adiante, olha a clareza desse espírito, né? Mais adiante ele diz assim, que é o olhar, né? É a diferença do olhar o copo cheio e o copo vazio, né? Ele diz assim: contemplemos o quadro dos nossos sofrimentos. Vede como o perigo ensina a fraternidade imediata. Estamos aqui. Aí ele relata as pessoas que estão ali na frente dele ouvindo ele, né? Patrícios romanos, negociantes de Alexandria, plutocratas da Fenícia, autoridades, soldados, prisioneiros, como ele mesmo, né? Mulheres, crianças. Embora diferentes uns dos outros, perante Deus, a dor nos irmana os sentimentos para o mesmo fim de salvação e restabelecimento da paz. Então, lendo isso, assim, né, faz a gente pensar sobre esse encarar a dor a partir do prisma do aprendizado, né, e entender também que a dor, ela é, como diz aqui Lacordaire, né, ela visita a todos, quem está no trono e quem está na necessidade, né? Então, para todo mundo, as experiências vão acontecer, né, e o que vai nos fazer
sobreviver essa tempestade, né? Como foi o caso lá de Paulo, eles acabam, né, saindo naufragados e são abrigados na ilha de Malta, enfim, e outras tantas coisas acontecem também de muito bonito por lá. Paulo, super atual, como disse a Vanessa aqui, né, nos faz ver o valor também dessa dor, né? O quanto ela nos faz nos irmanar, né? Então a gente pode, como disse o Gilvan, bater na porta do vizinho, né? Ou mesmo dentro de casa e pedir essa ajuda. O Gilvan tocou num ponto muito importante, né? Do desespero, do se defenestrar. Então eu vou acabar com essa dor. A dor não acaba quando a gente quer acabar com ela, né? A dor, infelizmente, as pessoas que recorrem a esse meio, e o livro Céu e Inferno e tantas obras espíritas vêm nos trazer os relatos de que quem tenta contra a vida para acabar a dor só encontra do outro lado a dor continua Mais dor. ocorrendo. Então A a gente dor. precisa, né, entender isso a fundo, nos proteger, proteger aqueles que estão conosco, né, para que a gente possa dar um caminho de construção para essa dor, né? Usá-la como nosso degrau, né? Subir um degrauzinho com ela. Ver o que essa dor me traz, que vai, ó, construir aqui dentro. Aqui o Timolá, o nosso amigo Gilvan, está dizendo que a visão do Gilvan é muito lúcida. A doutrina espírita nos ajuda a olhar para as dificuldades como lições e crescer sempre sem fugas. Sem Isso, fugas. exatamente. Quase que fazendo, parafraseando o que você diz, a dor nos iguala em humanidade. É isso. Não importa que a dor seja aqui de um espírita, de um protestante, de um muçulmano, de um budista. Determinadas dores, por exemplo, a perda de um ente querido, dói para todo mundo, não importa. Não importa a religião, a classe social. E a outra coisa que a gente tira da lição do Paulo, da questão da fraternidade. Algumas mensagens desse, que eu digo que é meu principal guia espiritual, que é o Emmanuel, eu sempre digo, eu ouso dizer uma coisa dessas, porque eu leio o Emmanuel, adoro as coisas, as mensagens dele. Ele diz assim, olha, o bem sofrer, em outras palavras, também é você deixar de ser egoísta e pensar, em outras palavras, deixar de pensar só na sua dor e pensar na dor do outro, estenda a mão para o outro. Esse é o conceito de oração. Você ora, mas age também em favor do outro, porque às vezes você, levando a ajuda ao outro, você vai amenizando a sua própria dor. Em vez de ficar só parado, não, eu vou pensar, eu sou o centro, uma atividade centrípeta, eu penso só em mim. Não, pensa no outro também. Aquilo dói, mas como ele está dizendo aí, todo mundo num barco, todo mundo se afogando, mas alguém vai lá, não, vamos já ajudar. Eu estou em melhores condições físicas do que aquele fulano que está lá, vou levar água para aquela criatura beber, vou fazer. Então, esse movimento faz parte da resignação dinâmica. Então, tudo aquilo que, aos poucos, nos liberte e amenize a nossa dor é objeto de dinâmica. Faça algo. Liberte-se no sentido de não fique manietado, ali choroso, vestindo preto por 10 meses, 10 anos. Liberte-se e liberte o outro também. Então, acho que essa é a coisa importante, saber que a doutrina espírita não faz apologia da dor. Oh, venha, doutor, você é uma coisa legal. Não, não. Não se trata disso. Isso é uma interpretação equivocada. Doutrina espírita não faz apologia da dor. Apenas reconhece que ela é inevitável. Quando a gente nasce, só tem duas coisas certas na vida. O mais certo de todos, que um dia todo mundo vai morrer. E segundo, que em algum momento, entre o berço e o túmulo, nós vamos ser visitados pela dor. Isso aí é inevitável, faz parte do nosso patrimônio espiritual atual. Não tem jeito. A gente reconhece aí, Chico Xavier, meu Deus do céu, não tem palavras para falar do Chico Xavier, mas ele tinha o quê? Um olho ceguinho, quase. E um dia o Zé Arigó chegou na casa dele e falou, Chico, é o seguinte, eu vou aqui chamar o Dr. Fritz, ele vai fazer uma cirurgia, você vai ficar curado na hora. Ele falou, não, Zé, muito obrigado, porque se você cura aqui, isso vai aparecer em outro lugar, porque isso é necessário para mim. Então, não adianta querer erradicar a dor a golpes de cirurgia. Não vai, porque é uma coisa nossa,
do nosso patrimônio espiritual. Vamos ter que passar? De novo, busquemos todo tipo de ajuda, conscientizemos-nos de que isso não é castigo divino, porque Deus não é cruel. Deus, o Jesus nos ensina na parábola do filho pródigo, é um Deus, é um pai amoroso, justo e bom. A doutrina do Espírito nos diz isso, ele é justo e misericordioso. Ele nos ensina que é sempre o melhor para nós. Porque só um Deus sabe que dizia assim, eu vou criar o Gilvan, esse cara vai cometer tanta bobagem, ele vai sofrer o resto da vida, eu vou ficar feliz aqui na minha nuvenzinha branca. Isso não existe, isso é alegoria. Então, a dor vem com um caráter pedagógico, mas nem por isso ninguém deve sair procurando. Agora quero a dor, vem cá, vem me... Não, não, não. E tenhamos a humildade de recorrer, de buscar ajuda. Ajuda da ciência, dos familiares, dos amigos, dos templos religiosos, não importa qual seja a nossa fé, e buscar, sobretudo, a ajuda de Deus, que com certeza virá. É isso. Gilvan, muito obrigada pela tua contribuição aqui, pelos teus comentários. Agradeço a todos os amigos que aqui estão, que também fizeram seus comentários, que também estavam aqui com a gente ativamente, né? E eu espero de coração que o evangelho de hoje fique com a gente, né? Que a gente possa, ao longo aí da semana, já vamos nos encaminhando para a prece final, mas que ao longo da semana a gente possa ir sentindo os efeitos, né, dessa conversa. Então, mais uma vez, obrigada, Gilvan, e eu convido a todos para nós nos colocarmos numa posição confortável, agradecendo de coração a todos os irmãos aqui, encarnados e desencarnados, pelo encontro de hoje, agradecendo a Deus, nosso Pai amoroso, nosso Criador, pela vida e por todas as oportunidades, por nos proteger, nos cuidar com tanto amor, ao nosso irmão maior, Jesus, por nos mostrar o caminho e nos conduzir a Deus. Pedimos a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga, muita coragem, que nós tenhamos muita coragem para encarar, né, esses momentos que são inevitáveis, dos compromissos assumidos, esses momentos de dor que, como disse o Gilvan, passam. Como disse Maria a Chico Xavier, né? Isso também passa. Que a gente possa lembrar disso. E passa mesmo, e passa para nos tornar melhores, mais resilientes, mais fortes, mais sábios. Deus te abençoe. E que assim seja, meus amigos. Que assim seja, que Jesus nos ampare, proteja, guarde e guie. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Emília. Obrigado a todo mundo. Saúde e paz, ótima semana e força. Lembremos, oração, orar e agir. É isso aí. Um beijo especial aqui a Juliana, a Giovana, a Norma, o seu França, a Gladete, que deixaram aqui o seu carinho. E a todos vocês, uma boa noite, uma excelente semana. E até domingo que vem. Tchau, gente.